Vamos orar? Senhor, nós queremos te render graças, Senhor, por mais este dia. Como todas as manhãs, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem o poder da vida em tuas mãos. E o Senhor é o único que pode dar vida, Senhor. Nenhum sistema, nenhum outro ser pode promover, pode dar vida a não ser o Senhor. A medicina não dá vida, ela pode tentar salvar vidas, mas o controle da vida está nas tuas mãos. Como diz as Escrituras, a vida e a morte está nas tuas mãos, a bênção e a maldição está nas tuas mãos. Então nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente por esse cuidado, por esse fôlego de vida. Nós agradecemos a cada dia que nós levantamos, respiramos, estamos bem, pela saúde, pela família, pelo pão de cada dia, Senhor, aleluia, porque ainda que talvez o alimento não esteja preparado, mas nós sabemos que os nossos armários estão cheios de alimento, estão prontos ali para ser preparado. Então nós queremos agradecer. Nós agradecemos, Pai, pela nossa casa, nós agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor para com a nossa vida. Nós queremos também apresentar diante do Senhor cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Senhor, que essa palavra possa render o coração dessa pessoa, que ela possa entender o papel, que ela possa entender a ação, aquilo que Deus quer tratar e trabalhar nesta manhã com ela e conosco, que o Senhor quer nos revelar nesta manhã. Nós vamos falar sobre paternidade, nós vamos falar quão precioso é entender que o nosso Deus não é apenas um Deus que recebe a nossa adoração, mas é um Deus que é classificado como um Pai. Isso é muito profundo. Quando nós chamamos o nosso Deus, quando a gente entende que o nosso Deus ele não é apenas um ser que quer ser adorado, um ser que precisa ou exige ou recebe a nossa adoração, ele é Pai. E é isso que nós queremos nos aprofundar nesta manhã para a glória do nome de Jesus. Fique aqui conosco, Espírito Santo, nos dando todo o direcionamento para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Bom dia a todos que já entraram aí. Mas vamos continuar, tá? Hoje nós estamos na live número 7, onde, por ser um feriado, eu peguei um recesso, tá bom? Nós não fizemos live ontem, mas hoje nós já retomamos. Então nós estamos na live número 7. O nome desta live é sobre paternidade, tá? Como todas as manhãs, se você não possui o manual de intercessão do Ministério Ravi para você estar acompanhando, você pode estar adquirindo na bio aqui do Instagram, aqui na página do Instagram do Ravi. Você tem na bio, entra na bio, você pode estar clicando lá e acessando o nosso canal do Mercado Livre e adquirindo não só o manual de intercessão, mas outros materiais do Ravi e do Bispo Rodrigo. Falar de paternidade, irmãos, é uma necessidade, principalmente para o intercessor, tá bom? Todo intercessor precisa entender, ou melhor, precisa viver essa proximidade de Deus, né? De não ter esse Deus como um ser distante, um ser que está lá no sublime trono, né? Parece que é uma distância, parece que é algo tão distante. Então, o intercessor ele precisa trazer esta realidade de Deus como o Pai, né? Como o Pai celestial, como o Pai amoroso, como o Pai que ama, como um Pai que responde os seus filhos, como um Pai que ouve e ama dar uma devolutiva, tá bom? Como um Pai que está cheio de amor, de carinho, de afeto para dar ao seu filho, como um Pai que exerce segurança para a vida do filho. Então, todo intercessor precisa entender quem é o seu Deus. Muitos de nós temos dificuldade de reconhecer a Deus como Pai, porque a nossa paternidade humana, né, ela foi negativa, ela foi falha de alguma forma, tá? E aí nós não conseguimos trazer esta realidade da paternidade, né, para Deus. Por quê? Porque a nossa experiência com a paternidade foi negativa, né? E aí nós precisamos, escute com muita firmeza, nós precisamos, isso mesmo, nós precisamos mudar essa situação, nós precisamos restaurar
a paternidade de Deus para os filhos, tá bom? Porque o pai, escute, Deus como pai, ele não é como alguns profetas, assimilam Deus por aí. É que se você não fizer, ele vai matar, se você não se sujeitar, ele vai tirar o que você mais ama. E que tipo de pai, irmãos? Que tipo de pai exerceria esta ação, sabe? De obrigar os filhos a se submeter. Obrigar. E aí esta ação de profecia ou de profetada, profetas do caos que só vê cova aberta, só vê destruição. Não, se você não fizer, se você não se sujeitar, Deus vai te matar, vai quebrar suas pernas, vai matar um filho, vai matar isso, vai fazer aquilo, vai tirar o que você mais ama. Eu fico olhando para essas profecias e eu me pergunto, será que essas pessoas conhecem verdadeiramente o Pai? Quando foi que o povo de Israel, quando foi que os hebreus foi ameaçado por Deus? Deus dava o direcionamento, irmãos, ao povo de Israel, porque o povo estava em desobediência. O povo estava em desobediência. E devido ao pecado, escute, devido ao pecado do povo, isso promovia a destruição do povo. O pecado, ele promove a destruição. E quando nós vemos algumas situações por aí, eu questiono o quanto este profeta conhece a Deus, a profundidade em Deus, de quem Deus é para ele, o quanto que ele conhece. Porque quando eu olho para a minha vida, uma vida imperfeita, que estou caminhando para o céu, melhor dizendo, sendo justificado e santificado em Deus, é isso mesmo, sendo justificado, santificado em Deus, não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, ou se eu já tivesse alcançado o nível de plenitude de perfeição em Deus, Deus já teria me retirado neste mundo. Então, como um ser imperfeito que está caminhando no processo de santificação, eu não vejo esse Deus terrorista. Eu vejo um Deus de amor, que além das minhas falhas, que além das minhas dificuldades, sempre está estendendo as suas mãos de amor, as suas mãos de graça e as suas mãos de misericórdia. Eu estou dizendo isso não para que você condicione ou para que a gente se condicione a uma vida de pecado, de que Deus aceita o seu pecado. Deus não aceita o meu e o seu pecado. Não há junção entre luz e trevas. Não há aliança, irmãos, entre santo e profano. Nosso Deus é santo. Então eu não estou dizendo que nós podemos viver a nossa vida de pecado e Deus vai nos aceitar. Não. Não é isso. Mas eu estou dizendo que dentro de uma questão de imperfeição, Deus, ele está preparado a te receber e ajudar você no processo de regeneração. Assim como um pai que pega um filho todo destruído, sabe, todo sujo, e o pai dá banho, o pai cuida, o pai dá veste nova, calçado. Nosso Deus também faz isso. Então, o nosso Deus, ele é um pai, por quê? Porque ele exala em amor. Toda figura, escuta, toda figura paterna, eu estou dizendo uma figura paterna positiva, amém? Não estou dizendo uma figura paterna frustrante, eu estou dizendo uma figura paterna onde o pai, ele exerce paternidade. Esse exemplo que é deste pai vem do céu, porque Deus é pai. Por isso que nós quebramos, escute, com a ação da paternidade de Deus, nós quebramos esta centralização da maternidade que algumas religiões querem trazer, dizendo que o Brasil tem uma mãe. O Brasil não tem uma mãe, irmãos, o Brasil tem um pai. E aqui eu não estou indo contra a mulher, tá bom? Não existe nada, ou machismo, né? Não existe isso. Mas o Brasil tem um pai.
Brasil tem um pai, Deus é o pai. Porque às vezes algumas religiões querem trocar a figura do pai para uma figura de uma mãe. E o nosso Deus, ele é pai. A Bíblia vai falar que o amor de Deus é tão profundo que ele se assemelha, não é que ele se assemelha ao amor de uma mãe. E aí ele diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, nunca abandonarei. Nunca. Então, nós precisamos entender quem é esse Deus que nós professamos. Quem é esse ser que nós adoramos, que nós rendemos culto a ele? E isso é muito importante a gente compreender. É extremamente importante nós compreendermos verdadeiramente quem é esse Deus que nós adoramos, que nós rendemos cultos. E aí eu quero tratar com vocês nesta manhã sobre esta questão, porque todo intercessor precisa saber como falar com o Pai. E se você não entende esta paternidade, logo a sua intercessão vai ser falível. Em que sentido, pastor? Porque quando a gente chega para Deus como apenas um Deus, há sentimentos de medo, há sentimentos de insegurança, há sentimentos de dúvida, dizendo, por que ele vai me ouvir? Se ele é Deus, por que ele vai me ouvir? Ah não, a minha falha proíbe Deus me ouvir. Ah não, a minha vida do jeito que eu estou vivendo vai impedir Deus de me ouvir. E aí nós vamos criando barreiras e aí nós não conseguimos acessar aquilo que é acessível, que é a presença do Pai. Agora, quando a gente olha para Deus como um pai, a gente vê alguém com braços abertos, esperando, almejando a presença do filho. Deus está almejando a sua oração, Deus está esperando você, porque Ele é pai. E sabe qual é a figura que, sempre quando eu falo de pai, sabe qual é a figura que me vem à mente, ao coração? É a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Essa parábola, ela acende o meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque quando aquele filho pede a herança para o pai e aquele filho vai embora de casa, aquele pai fica esperando todos os dias o filho. Aquele pai fica aguardando o filho voltar. E fica aguardando o filho que o desprezou, o filho que pediu a herança, e isso, no contexto, na cultura judaica, isso era uma desonra muito grande. Um filho pedir a herança com o pai vivo significa que o filho desejava a morte do pai. E mesmo assim, esse pai que tem este filho que o desrespeitou, este pai fica esperando. Esse pai, irmão, meu irmão, minha irmã, fica esperando o filho. Ah, bispo, será que o pai não foi fazer as suas atividades? Não. Sabe por que não? Porque a qualquer momento aquele filho poderia voltar. Aí me permita pensar aqui, já imaginou se aquele filho volta e quem atende ele não é o pai e sim o irmão mais velho? O que aconteceria? O que aconteceria se, ao invés do pai ter recebido o filho mais velho, o irmão mais velho deste pródigo, que tivesse o recepcionado? Como que seria isso? Será que esse filho seria reintegrado? Seria aceito pela família? Quando a gente vai ver o texto a seguir, a gente tem uma afirmação de que não. Provavelmente esse irmão falaria, o que você está fazendo aqui? Você já gastou a herança, você já desprezou o pai, você abandonou a sua casa, você não se importou com ninguém, então vaza. Ah, agora é porque você precisa, vaza. Você gastou o que você tinha, você não soube administrar aquilo que o pai te deu.
Eu tenho certeza que essa seria uma palavra do irmão mais velho se ele tivesse recepcionado aquele irmão. Mas não, a Bíblia diz que o pai estava à espera deste filho. O pai não sabia, irmãos, a hora que esse filho voltaria para casa. Mas o pai estava esperando. Então, a parábola diz que aquele pai estava às espreitas, esperando todos os dias. Eu creio, sabe, de que toda manhã aquele pai levantava do seu leito e ia para a porta da casa, ficar esperando ali na varanda da casa aquele filho voltar. Ficava à entrada onde, se ele chegasse, ele teria que passar por aquele lugar. E aí ele deixou talvez os afazeres na mão daquele filho mais velho, e talvez por isso aquele filho estava bravo, porque agora ele estava sobrecarregado, ele estava agora tendo que dar conta do serviço dele, do serviço do irmão mais novo que havia saído e também do serviço do pai. Mas aquele pai estava esperando o filho, e assim é o nosso Deus. Quando a gente entende, irmãos, quem é Deus para nós, a nossa oração muda. A nossa ação de aceitação com Deus muda. E aí, claro, dentro desta aula de paternidade do Ministério Ravi, ela é muito profunda, não tenho como eu falar tudo, detalhe por detalhe aqui para vocês, mas eu quero só aguçar alguns pontos, tá bom? Você que tem o manual, você pode ver que na página 45, né, nós vamos falar do papel do pai. Qual que é a importância do papel do pai? Nós vamos falar, né, a importância do papel do pai para o menino, a importância da paternidade para a menina, tá bom? Nós vamos também falar sobre, né, a situação de crianças, né, em situação de riqueza e em situação de pobreza, como isso afeta diferencial, né, como é diferente, como isso afeta a criança. Tá bom? E aqui eu estou dizendo que afeta não é em amor, não é em acompanhamento, não é em entrega, não. Há um fato que vai demonstrar o cuidado deste pai para com este filho, tá bom? Algumas consequências que causa a ausência, né, da paternidade, nós também falamos no manual e nas aulas de paternidade do Ministério Ravi, tá bom? O que causa essa ausência? E aí eu quero falar deste ponto aí eu quero pular tudo isso, tá bom? Porque não vai dar, se a gente for falar detalhe por detalhe dessas situações, eu não consigo concluir em uma hora. Mas eu quero falar de como Jesus veio nos revelar o Pai. Porque os outros fariseus, né, os outros mestres, ou eu posso falar que os outros rabinos, apresentavam um Deus extremamente distante. Um Deus de que se ele não fosse servido, de que se ele não fosse atendido, ele estava pronto para destruir. Ele estava pronto, né, para como diz os profetas atuais, né, estava pronto de abrir cova. Estava pronto de tirar de você o que você mais precisa, o que você mais ama, se você não obedecesse a ele. E não é por aí, irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor. Quem tira, quem rouba, quem mata e quem destrói é chamado de Satanás, não é Deus. A Bíblia diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, palavra de Jesus, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, este Deus, desculpa, se você acredita nesse Deus que abre cova, nesse Deus que mata filho porque você não quis obedecer, você precisa conhecer o Pai, porque você não conhece o Pai. Você precisa conhecer a Deus, você não conhece a Deus. Você não conhece. Talvez a situação de morte que atingiu uma casa não foi Deus. Não foi Deus. Ou foi uma circunstância da vida natural, porque nós somos homens. Ou foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado, a nossa vida leviana que deu permissão para que o diabo entrasse e destruísse a nossa vida ou a nossa família. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de vida.
Nosso Deus é um Deus de vida. Uma certa vez, quando eu passei por um quadro de depressão, eu virei para Deus e falei: Deus, tira a minha vida. Né? Eu estava vivendo um momento de dor muito específico e eu falei, Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Se o Senhor diz que me ama, então tira a minha vida, me leva para ti. E sabe o que Deus fez? Falou para mim. Ele disse, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque em mim não há morte, em minha vida. A morte é uma consequência do pecado e não uma consequência de Deus. A morte, eu vou repetir, a morte é uma consequência do pecado. Porque Deus fez Adão e Eva, irmãos, para serem seres eternos. Mas o pecado tirou, roubou a eternidade de Adão e Eva. Então em Deus não há morte. Embora ele seja o dono, né, da chave do inferno e da morte, está sob a posse de Jesus, mas ele não é o Deus do caos. Ele não é o nosso pecado que promove a morte. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês nesta manhã quem Jesus veio revelar. Jesus não veio revelar um Deus como os deuses nórdicos que está lá no trono, né, está lá no Olimpo, esperando ser adorado. Isso, Pontes, isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu não quero aqui apresentar um Deus que está lá como esses deuses nórdicos ou deuses gregos, né? Como se apresenta aí, né? A Zeus, né? E tantos outros deuses aqui que não compensa nem citar o nome, né? Dentro de uma cultura greco-romana, tá bom? Mas o nosso Deus não é aquele Deus, sabe, que exige que a humanidade traga sacrifício para ele, né? Zombando da humanidade, porque quando você vai estudar, se você não estudou um pouquinho, estuda um pouquinho sobre os deuses que se dizem por aí. Estuda um pouquinho para você ver qual é a condição. É uma condição abusiva. Os próprios gregos e romanos apresentam os seus deuses como deuses abusivos, deuses arrogantes, deuses prepotentes, deuses que não se importam com a humanidade. É isso mesmo. Deuses que não se importam com a humanidade. Está lá no Olimpo, está lá, sabe, no seu trono. Deuses promíscuos, os filmes e as histórias são deuses promíscuos, deuses que têm relação com a humanidade, deuses que têm relações com mulheres casadas. Olha só o absurdo da ideologia desses deuses. Então nosso Deus não é esse Deus. Nosso Deus é um Pai amoroso. E aí Jesus, quando vem ao mundo, ele vem nos apresentar o Pai e não Deus. Por isso que os fariseus e os mestres da lei, irmãos, eles não aceitaram e eles disseram que Jesus estava cometendo, melhor dizendo, heresia, quando Jesus chamava Deus de Pai. Jesus dizia, o meu Pai que está no céu. O vosso Pai vos abençoará. Jesus veio nos apresentar este Deus como um Pai. E vamos ler o texto para não ficar apenas com a minha palavra, na minha palavra, né? Nós vamos pular tudo depois. Se você tiver o manual, você pode ler. Ou se você quiser fazer depois o curso de intercessão conosco inteiro, tá bom? Você vai ter aí essa explicação mais profunda, tá bom? Mas hoje eu não consigo. Nós vamos só entrar aí nesse único texto. Tem outros textos aqui no manual, tem uma profundidade, mas vamos entrar nesse texto de João, capítulo 14. João, o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz, 6 em diante. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheciam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. E disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter andado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus, quando ele vem à Terra, irmãos, ele não vem apresentar um Deus, ele não vem apresentar uma religião, uma nova religião. Jesus vem nos apresentar o Pai de amor, o Pai de bondade, o Pai que estava disposto a salvar a humanidade das garras de Satanás. Às vezes você fala, mas pastor, às vezes a gente vê o evangélico, o cristão, o crente, falar muito sobre o diabo, né? Por que nós falamos? Porque a gente vê na história da humanidade, principalmente quando Jesus vem ao mundo, que Jesus não veio libertar o povo, irmãos, do governo romano. Jesus não veio libertar o povo de um governo romano. Jesus veio libertar o povo das garras do diabo. Quantas pessoas Jesus libertou, quantas pessoas Jesus curou de espíritos de enfermidades. Por quê? Porque o diabo estava roubando, enganando, manipulando. Então por isso que a gente entende, a gente acredita verdadeiramente que o diabo ele rouba as pessoas, que ele amarra, que ele aprisiona as pessoas. E Jesus veio nos libertar deste cativo. E esse Jesus, ele veio nos revelar o Pai. E olha só o texto vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há outro caminho que nos leva ao Pai. Para a gente se achegar ao Pai, nós precisamos de Jesus. Jesus é o único que pode revelar ao Pai a nós, que pode nos aliançar. Jesus é a ponte que nos leva ao Pai. E aí olha só o que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então escute aqui Jesus dentro do Evangelho de João, Jesus quebra, irmãos, o princípio de Maria aqui. Como Maria que leva a Deus, Maria que intercede a Deus, não. Jesus quebra esse princípio, porque ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único que pode te conduzir a Deus é Jesus. O único que pode revelar o Pai, o amor, o coração é Jesus. E quem está dizendo isso? É o bispo Rodrigo? Não, quem está dizendo isso é a palavra. O Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Já agora vocês conhecem e têm visto. E Jesus disse, eu sou o Pai, porque eu estou no Pai. E aí disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, irmãos, parece que o homem não estava ouvindo Jesus. Parece que Felipe não estava no ambiente, ao mesmo ambiente que Jesus. Olha só, ele vira para Jesus e fala, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Por isso que antes de acreditar, irmãos, escuta, antes de acreditar no sobrenatural, olha só a revelação que Deus está nos dando. Antes de você, ser um homem que acredita, que se movimenta, uma mulher que vê o sobrenatural, você precisa acreditar no natural.
Qual que é o natural? Você precisa acreditar na transformação das pessoas. Você precisa acreditar quando alguém diz, né, ou quando alguém se demonstra em suas ações que é homem e mulher de Deus. A sociedade está tão contaminada que a sociedade não acredita que existem homens e mulheres de Deus. Eu conversei com alguns crentes e alguns crentes dizem que não acredita que Deus fale com homens e mulheres tão imperfeitos como nós. Então, se você não consegue acreditar no físico, se você não consegue acreditar naquilo que você está vendo, quem me garante que você vai acreditar naquilo que você não vê? Quem? Então você precisa, e aqui Jesus está dizendo isso, se você não olha para mim, se você olha para mim, Felipe, você não consegue acreditar que o Pai, naquilo que você vê, que o Pai está em mim, você nunca vai conseguir acreditar no Pai. Aí ele diz, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E sabe o que eu pego aqui de exemplo? Eu quero se aprofundar com você. Pegue isso aqui é forte, hein, irmãos? Isso aqui que eu vou dizer agora é forte. Por que as pessoas só atribuem a Deus a desgraças? As pessoas só atribuem a Deus quando acontece a desgraça. Só questiona a Deus quando acontecem coisas ruins. Por que quando acontece coisa boa, as pessoas não atribuem a Deus? Por que quando uma pessoa salva a outra pessoa, não fala assim, nossa, Deus usou aquela pessoa para salvar. Olha, Deus cuidou para que aquela pessoa não se suicidasse. Por que as pessoas não conseguem enxergar Deus aí? As pessoas só enxergam Deus no caos. Ah, houve uma destruição. Cadê Deus? Por que as pessoas não enxergam Deus, como eu vi esse mês aí rolando pela internet, quando uma mulher tentou suicídio, os bombeiros salvam ela? Por que ninguém atribuiu Deus a essa ação dos bombeiros? Por que as pessoas não atribuem a Deus quando uma pessoa passa por um acidente de carro e não acontece nada com ela? As pessoas preferem dizer que foi sorte. Nossa, foi sorte, mano, o cara teve sorte. Sorte não, é Deus. Foi Deus que colocou a mão, porque aquele carro virou um papel, mas Deus colocou as mãos. Porque quando uma pessoa sai de uma cirurgia que o médico operou e deu tudo certo, por que as pessoas não atribuem a Deus? Dizendo, Deus abençoou a vida dos médicos e Deus trouxe a vida. Quantas pessoas, irmãos, teve 2, 3, 4, 5 paradas e o médico conseguiu reanimar? E não foi porque o médico conseguiu, porque se fosse apenas o médico, o dono da vida, se fosse apenas o médico, né, através do seu instrumento de trabalho, se ele fosse capaz de segurar a vida da pessoa, os médicos salvariam todo mundo. Por que não? Porque a vida não está nas mãos de um médico, ele pode ajudar e auxiliar, mas se Deus resolver tomar a vida dessa pessoa, o médico pode tentar reanimar, usar adrenalina, usar choque e não vai trazer a pessoa de volta. Então, todas as vezes que uma pessoa entra em cirurgia e ela sai, nós precisamos enxergar Deus, porque o médico pode cortar, o médico pode tirar, o médico pode costurar, mas o médico não tem poder de dar vida, o médico não tem poder de dar recuperação. A única pessoa que faz a pessoa, eita, redundante, né? O único ser que faz a pessoa se recuperar em saúde é Deus. O médico pode operar, irmãos, mas quem dá a recuperação é Deus. Os médicos, por mais que eles tentam reanimar uma pessoa, se Deus não entrar na causa, a pessoa vai morrer. Por que a gente não atribui a Deus aquilo que é bom? Aí o que é bom a gente quer apenas atribuir à humanidade. Não, aquele médico é muito bom, aquele policial foi muito bom, aquele bombeiro foi muito bom, né? Aquele vizinho foi muito bom. Não, irmãos.
Eu tenho fé e convicção de que Deus usou cada uma dessas pessoas. Deus usou. E a gente precisa olhar, quando a gente vê a sociedade cuidando, sabe, de órfãos, de viúva, de pessoas em situação de rua, a gente é bom, né, para falar, onde é que está Deus? Deus não está vendo, né, essa família na rua, essa criança na rua? Deus está, irmãos. Deus está tanto vendo que Deus usa pessoas, Deus sensibiliza o coração de pessoas para ajudar essas pessoas, para levar alimento, para levar roupa. E se a pessoa se permitir, a conversão dela tira ela das ruas. Se ela entregar a vida dela a Deus, Deus se move e tira elas de situação de rua. Mas a gente não consegue, a humanidade tem um pensamento tão mesquinho que a gente só quer atribuir a Deus o caos, o problema. Sabe por quê? Porque verdadeiramente nós não conhecemos a Deus. É por isso. Então Jesus está dizendo aqui, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então você não precisa ver Deus no sobrenatural. Você não precisa ver Deus, eu quero ver Deus. Não, você pode ver Deus através da vida do outro, pela bondade do outro, pelo amor do outro. Pela empatia que uma pessoa carrega da outra, pelo cuidado, pela prestatividade que um ser humano tem com o outro. Você pode ver Deus, é isso que Jesus está dizendo. As palavras que eu digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Porque Jesus veio nos revelar. Irmãos, e a gente não escuta. Eita, isso aqui é poderoso. Nós não conseguimos revelar o Pai às pessoas pela nossa palavra apenas. Nós conseguimos revelar o Pai para as pessoas através das nossas ações, através das nossas atitudes. Quem Pontes colocou aqui, quem tem visão espiritual consegue discernir as ações de Deus, pois o coração incrédulo causa cegueira. Verdade, Pontes. Grandes verdades, meu filho. Então, você precisa revelar a Deus, revelar o Pai, através das suas ações. A empatia, irmão, escuta, a empatia é um sentimento de Deus. Porque é Deus que sente as nossas dores. Está lembrado do texto quando diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, clama com gemidos inexprimíveis. Então a nossa atitude vai demonstrar Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, não, eu sou crente, mas a sua atitude demonstra que você crê em Deus? A sua atitude demonstra que Ele é o seu Pai? Porque se Deus é o seu Pai, você precisa ser parecido com Ele. Todo filho se parece com o pai. Se parece em fisionomia? Sim, e a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança deste Deus. Então você precisa se parecer fisicamente com o Pai também. Mas você precisa se parecer muito mais nas atitudes. Eu não sei se você vive isso, mas aqui em casa a gente fala, olha, né, o Arthur, eu falo muito que o Arthur se parece muito comigo fisicamente, mas o gênero do Arthur é a Tecília. O comportamento, o pensamento do Arthur é muito parecido com a Tecília, né? O gênio dele é da mãe. A Helena já parece muito com a Tecília, mas a Helena tem o meu gênio. Foi uma troca aqui em casa, né? Interessante. Então você precisa se parecer com seu pai em atitude. Como é que a gente vai falar que existe um Deus se o que menos a gente exerce é amor?
O que menos a gente exerce é mansidão. O que menos a gente exerce é bondade. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Se eu perguntasse nesta manhã, qual é a obra que o Pai está realizando em você? O que você me diria? Se eu perguntasse aqui nesta manhã, quais são as obras que o Pai está realizando em você? O que você me responderia? Ou será que você está agindo impaciente mesmo? Ou será que o seu nome é pavio curto, é impaciente, é intolerante? Será que você não está representando o Pai com as características do fruto do Espírito? Forte isso aqui, né? Não. E aí Jesus diz, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creia por causa das mesmas obras. Meu Deus, meu Jesus, que profundidade. Para a gente falar, irmãos, olha só, pega aí. Meu Deus. Para a gente falar que o Pai está em nós, no mínimo, nós precisamos estar fazendo as mesmas obras que Ele. Meu Deus. Isso é forte, né? Não. Então, como a gente está ministrando aqui para intercessores, ou para quem quer aprender sobre intercessão, você precisa conhecer o Pai, não o Deus. Que a gente vai para ele cheio de medo. Não, eu acho que eu não vou nem orar porque eu pequei, sabe? Se eu for, Deus vai me fulminar. Não, ele é Pai. Quando você erra, quando você comete algum erro, quando você pensa algo destrutivo na sua vida, Deus está ali dizendo, filho, corre para mim. Quando o desespero bate, Deus está dizendo para você, não fique sozinho, porque você tem Pai, você não está só, vem para mim, vem para o meu colo, vem para os meus braços. O amor de Deus, irmãos, ele é infinito, porque é o amor de um Pai. Por isso que embora nós falamos, embora nós colocamos Deus, né, neste lugar de adoração, né, nossa adoração, nossa devoção é totalmente para Ele. Mas Deus ele quer ser muito mais reconhecido como um Pai do que como um Deus. Porque parece que quando a gente fala de Deus, a gente foi tão contaminado pelos misticismos que acontecem em todo mundo, que a gente assemelha o nosso Deus aos outros deuses. Deuses frios, deuses que exigem algo em troca, que só vai te abençoar se você der algo em troca, se você sacrificar. E aí o nosso Deus, ele diz realmente algo totalmente diferente do que os outros deuses. Você não precisa trazer isso, trazer aquilo, fazer isso, não. O nosso Deus diz que ele quer obediência e não sacrifício. Porque é um monte de gente fazendo sacrifício e vivendo a sua vida de qualquer jeito. O meu filho está inspirado, hein? A maior mentira está em nós mesmos, quando dizemos que está tudo bem quando não está. E através dessa atitude coloca como individualista. É verdade, Pontes. Então permita nesta manhã conhecer o Pai. Se você nunca chamou Deus de Pai nas suas orações, aleluia. Eu estou cheio de profeta aqui hoje comigo, hein? Meu Deus, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Oh glória, aleluia. Então que hoje
que a partir de hoje, isso mesmo, a partir de hoje, você você passa a falar com Deus não como o Deus grande, poderoso, magnânimo. Não. Fale com ele como o Pai. Converse com ele com uma intimidade de filho. Fale para ele e fala: Pai, hoje eu estou precisando do seu colo. Pai, hoje eu estou precisando do seu abraço. Pai, hoje eu estou precisando só do seu afago, do seu carinho. Eu preciso sentir que eu estou seguro nos seus braços. Como diz Laura Sogueles, né? Em teus braços é o meu descanso. Porque ele é pai, irmãos. A gente nunca viu, e eu quero que você entenda isso, a gente nunca viu alguém falar que descansou nos braços de um Deus. Eu descansei no braço de Zeus. Eu descansei nos braços de... Deixa eu pensar outros deuses aqui, eu me lembro só de Zeus. Vamos lá, outro deus. É que eu conheço só um deus, entendeu? Então por isso que eu não sei os outros deuses aí, gregos e nórdicos. Então não, agora no braço dos nossos deuses a gente tem poder para falar isso. Descansar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. A partir de hoje, fale com Deus como Pai. Veja Ele como Pai, cheio de amor, cheio de graça. Tira. E escuta, se você ouvir qualquer profeta, sabe, tenha ousadia. Se você ouvir qualquer profeta ou alguém que se diz profeta, né, falar para você: Deus está abrindo a cova, você pode falar: está repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus não é, como fala lá no cemitério, gente, acabei de esquecer o nome. O meu Deus não é coveiro. O meu Deus não é coveiro que está abrindo cova. O meu Deus, ele é Pai. O meu Deus, ele é amor. Isso, coveiro. Se o seu Deus é coveiro, então fica com ele. O meu Deus não é. O meu Deus é Pai. O meu Deus é cheio de amor. Então, repreenda, não aceite isso não. Se você não for fazer, eu vou tirar aquilo que você mais ama. Irmãos, quando foi que Deus ameaçou alguém? Deus, ele tem o poder o suficiente para fazer a gente sujeitar a ele sem ele abrir a boca, sem ele falar nada. Quer que eu te mostre biblicamente o que eu estou dizendo? Que Deus não precisa te ameaçar para você fazer aquilo que ele deseja, porque ele é soberano. Você quer que eu te mostre isso? Jonas, o livro de Jonas. Jonas vai dizer que Deus, o livro vai dizer que Deus pede para Jonas pregar arrependimento para Nínive. E Jonas decide não pregar. E Jonas foge para não pregar a Nínive. Deus não ameaça a Jonas. Deus não diz que vai abrir a cova para Jonas. Deus não diz que vai matar Jonas e vai destruir ele porque ele não quer obedecer a Deus. Deus simplesmente move-se para que ele se sujeite. Deus não precisa ameaçar ninguém, irmãos. Deus não é Deus de ameaça. Nosso Deus é Deus de ação. E aí Deus convence Jonas pela sua atitude. Deus mandou a tempestade. Jonas pega o barco para Nínive e Deus manda uma tempestade. E aí, vão morrer. Jonas falou: não, pode jogar eu na água, o problema sou eu, pode jogar. Deus matou Jonas porque ele não obedeceu, irmãos? Não, Deus fez um grande peixe engolir Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas e depois esse grande peixe cuspiu Jonas em Nínive.
Deus é soberano, irmãos. Ele não precisa matar ninguém. Você está entendendo? Que essas profetadas do inferno, de ameaça, sabe? Isso não condiz com a palavra de Deus, isso não passa no crivo das Escrituras. Deus não precisa ameaçar você para te convencer. Para começar, Deus não precisa nem de te dar satisfação. Ele faz e ponto final. Ele é pai. Um pai dá satisfação para o filho, irmãos? Não. Um pai é autoridade máxima. Ele faz e está feito e ponto final. E aí o pai faz com que o grande peixe cuspa Jona em Nínive. Jonas desce em Nínive do seu grande peixe e Jonas passa a pregar a Nínive. Jonas passa a fazer aquilo que Deus havia determinado, porque Deus é soberano. Deus determinou, acabou. Ele é pai, ele é soberano. Então Deus não precisa. Pare de ouvir essas profecias, sabe? Pare de dar vazão a esses profetas que diz que Deus vai tirar o que mais você ama, que Deus vai abrir cova. Meu irmão, para. Não aceita essas profecias, não. Pode repreender e cancelar na hora que esse profeta for usado. Não deixa nem as palavras ir no reino do Espírito para que Satanás não pegue ela. Repreenda e cancele. Ela disse, eu cancelo. Se Deus vai abrir uma cova aqui, vai abrir para você que é linguarudo, que está falando que Deus não te mandou falar. Eita, bispo, eu não aceito, irmãos. Eu me lembro que uma vez eu tava, meu Deus, a hora voa, já é 8h26. Eu tinha acabado de mudar de igreja. Eu era da Assembleia de Deus e Deus estava me levando para a Assembleia de Deus, mas outro ministério, eu era o Ministério Belém, e eu estava indo para o Ministério de Vila Zelina, congregar com o Bispo Paulo, que na época ele era presbítero, ele não era nem pastor, né? Não tinha sido consagrado a pastor, ele estava como presbítero. Mas ele já pastoreava como presbítero, e aí Deus me mandava ir com ele, né? Deus me mandava ir congregar com ele. E aí eu fui, quando eu saí, meu irmão, o que apareceu de crente para falar que Deus não tinha mandado, que eu estava indo contra Deus, e que se eu desobedecesse eu pagaria um preço, que a cova ia estar aberta. Um belo dia, escute bem, um belo dia, eu estava numa reunião de oração. E aí começou, irmão, e falando em línguas, e veio, olha, Deus está dizendo que Ele não quer você naquele lugar. E aí quando um levantou, eu fiquei em silêncio e falei, amém, tá bom, né? Mas no meu coração eu dizia, eu não vou sair, quem levou eu para lá foi Deus. Deus que me levou para lá, eu não vou sair. Aí daqui a pouco veio outro, é confirmação de Deus. Eu estava aqui, Deus estava falando comigo e eu não quis falar para você. Eu falei, bonito isso. Daqui a pouco, irmãos, escuta, daqui a pouco veio o terceiro. É confirmação de Deus. Quando veio o terceiro eu falei, para, em nome de Jesus. Aí eu disse para eles, irmãos, vocês se consideram profeta? Aí eles, claro que sim. Eu falei, mas eu também sou profeta. Se Deus quer que eu saia do local que eu estou, Ele vai ter que vir falar comigo primeiro. Porque eu também sou profeta. Então, do mesmo jeito que Deus falou com vocês, Ele precisa vir falar comigo. E eu não vou sair de igreja nenhuma. E quer saber? Vamos parar com esse coreto aqui, porque vocês estão tudo na carne. E acabou a oração. Acabou. Porque tem homens e mulheres que querem se fazer de Deus. Irmãos, a gente não deve ficar aceitando qualquer profecia, não. Deus é pai, então pensa, pensa na sua mente. Qual que é a mentalidade de um pai? Eu não estou dizendo que o pai só vai ter amor, dizendo, ai meu Deus, meu filhinho, eu amo. Não. Um pai também vai corrigir se o filho estiver errado. O pai também vai falar, alinha porque você está torto na minha presença. O pai não vai querer você e eu
né, permanecendo no pecado, na vida promíscua. Não, o pai não vai querer, o pai vai te corrigir, porque o pai corrige o filho que ama. Mas a correção do pai é uma correção em amor, não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Porque, irmãos, vamos lá. Que pai fica ameaçando? Olha, se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, eu vou tirar o que você ama. Porque essas são as palavras desses profetas. Olha que misericórdia, Jesus. Então, grave. E eu quero encerrar, tá bom? Já deu minha hora. Grave isso. Deus, Jesus, veio te revelar o Pai. E você, como intercessor, precisa clamar com essa visão paterna de um pai de amor, de um pai que está disposto a ouvir, um pai que tem prazer em ouvir e realizar as obras na vida do seu filho. Amém? Que Deus abençoe você nesta manhã. Tinha mais coisas aqui no Manual do Ravi, a gente fala Deus como Pai, a gente fala a identidade, a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre consciência de um lar no céu. Então tem algo mais profundo. Quem sabe um dia você não é candidato para ser um aluno nosso, aluno do Ministério Ravi. Que Deus abençoe a sua vida, que esta quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada na presença de Deus. Que o Senhor abençoe, que Deus se revele a você como Pai. A minha oração é esta: que você receba a revelação do Pai e não apenas do Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer o Senhor por este tempo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter se revelado a nós como Pai e não como um Deus que apenas quer ser adorado. O Senhor se apresentou a nós como um pai que cuida, um pai que ama, um pai que protege, um pai que alimenta, um pai que tem prazer no seu filho, um pai que abraça, um pai que dá carinho, um pai que afaga, um pai que lança os braços para segurar o filho, o pai que lança as mãos para proteger um filho. Essa é a figura do pai. O pai que assume as batalhas do filho, o pai que caminha com o filho por todos os lugares, principalmente nos lugares que denominam risco, o pai está com o filho. Nós queremos agradecer a Jesus, como nosso irmão mais velho, por ter nos revelado o Pai. Nós queremos agradecer a esse Jesus que nos ama e entregou a sua vida em favor de nós. E Jesus entrega a vida porque Deus amou o mundo, o amor do Pai, amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós te clamamos e nós agradecemos mesmo em oração, Senhor, pela revelação deste Pai. Este Pai amoroso, deste Pai, sabe, que veio nos dar vida, como disse Jesus, eu vim para vos dar vida e dar em abundância. Nós nunca vimos Jesus em sua vida dizer que o Pai estava abrindo cova, dizer que os discípulos que não queriam obedecer, Deus tocaria naquilo mais precioso. Não. Há muitas passagens bíblicas que nós possamos, Deus, comparar. Nós temos a passagem do jovem rico, que disse a Deus que seguia, disse a Jesus que seguia todos os mandamentos, obedecia todos os mandamentos. Mas quando Jesus tocou na riqueza dele, ele não foi capaz de abrir mão da riqueza. Ao contrário, ele se entristeceu e não seguiu a Jesus. E nem por isso Jesus ameaçou, dizendo para ele, olha, se você não deixar a sua riqueza, eu vou te destruir. O pai vai, não. Os homens que Jesus dissem para eles, olha, venha ser meu discípulo, venha seguir. E aquele homem disse, não, eu preciso resolver alguns problemas. Não, eu preciso enterrar o meu pai. Jesus não trouxe ameaça para eles. Jesus não enfatizou de que o fato deles não ter seguido Jesus, eles morreriam, que Deus iria tocar naquilo que eles mais amavam. E eu fico pensando, Senhor, da onde esses profetas tiram essa fala? Esses profetas podem até conhecer
o Deus, mas esses profetas não conhecem o Pai. Esses profetas não conhecem o Pai de amor, o Pai que está no céu, o Pai que nos ama, o Pai que ama o pecador, mas odeia o pecado, abomina o pecado. É este Pai. E que este Pai seja revelado ao coração dessas pessoas que estão conosco nesta manhã. Que esse Pai seja revelado ao coração das pessoas que vão ouvir esta live dia a dia, na autoridade do nome de Jesus. É assim que eu venho te pedir, é assim que eu venho te agradecer em nome de Jesus. Meus irmãos, só para você estar ciente, a partir de hoje, todas as nossas lives vai estar salva apenas no nosso canal, tá bom? Do YouTube, tá? Eu tô tendo alguns problemas aqui com o celular, não tô conseguindo salvar as lives no Instagram, tá bom? Então ela vai permanecer salva no YouTube. Então, se você quiser voltar a assistir, acesse o nosso canal do YouTube, que é ministério.rave, tá bom? Acesse lá no canal do YouTube e você vai ter acesso a todas as nossas lives lá no canal do YouTube, tá bom? Aqui a gente vai ter só uma parte, tá? Não vai tá íntegra, vai ter ali só alguns minutos para a gente dar referência às lives que estão no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, beijo no seu coração e uma excelente quinta-feira na autoridade do nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus.